Como igreja estamos caminhando nesse ano nos 6 cultos que já tivemos. Esse é o 7º e vamos ter mais 2 no mesmo tema, o fluir, que vem do trono de Deus, o ano do fluir. E nós já trabalhamos a justiça, que nós estamos experimentando a justiça, não mais o pecado, mas sim a vida na justiça, não mais na morte, mas sim na vida, não mais no império das trevas, mas sim no reino de Deus, não mais na miséria e sim na riqueza que provém do reino, não mais na enfermidade, na doença e sim na cura. Domingo passado nós falamos não mais na maldição e sim debaixo da bênção do favor de Deus. E hoje o nosso tema é não mais debaixo de condenação e sim debaixo do perdão de Deus. Amém, queridos? E o versículo é o versículo de número 4, ele é um versículo curto, que ele diz assim: contemplarão a sua face e nas suas frontes está o seu nome. Não sei se você já meditou um pouquinho sobre a face de Deus, o que significa a face. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 3, você vai ver que é mencionado que Adão e Eva fugiram da face de Deus. O que representava a face de Deus? A manifestação da presença dEle. A face tem a ver com a presença, a face também tem a ver com o favor. Quando você encontra favor, a pessoa volta o seu rosto para você e presta atenção na sua conversa. Quando você não tem o favor da pessoa, a pessoa não olha para você, ela desvia, ela não tem o coração aberto para estar conosco. Mas quando nós, como aqui diz, temos a liberdade de contemplar a face de Deus e não sermos fulminados, é sinal de que não há condenação sobre nós, mas nós temos o perdão de Deus para conosco. O desafio, meditando sobre o perdão, que para você talvez não seja uma mensagem nova, o tema perdão, mas eu queria conversar com você sobre 3 perguntas. Como você lida com erros? Como você trata com os teus erros quando você percebe, puxa, falhei? Com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Quando você percebe que, puxa, eu quis, mas não alcancei. E aí a pergunta é, como é que você trata quando alguém falha com você? Você tem uma expectativa e essa pessoa falha. Como é que nós tratamos essa situação? No casamento, muitos de nós temos expectativas uns com os outros e entramos com alta expectativa no casamento. E de repente a decepção é igual à expectativa. Se a expectativa é lá em cima, a decepção também vem lá em cima. Ela vem na mesma intensidade. Como é que você trata, o que você faz com os erros dos outros, com os seus erros? Como é que trabalhamos isso? E aí a outra pergunta é, como é que Deus trata com as nossas falhas? Ele que conhece o nosso coração, Ele que conhece a palavra que sai da nossa boca antes mesmo que a gente a fale, Ele que vê a intenção do coração, Ele que percebe os nossos pensamentos. Como é que Ele trata quando Ele vê? Deu ruim na vida desse, na vida desta. Como é que Ele vai tratar? Como é que Ele trata a nossa vida? Interessante que quando nós lembramos lá da oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos. O interessante é que Deus trabalha nessa mesma dinâmica. Assim como você trata com as pessoas, eu vou tratar contigo. Aí eles dizem, oh não, Deus, misericórdia. Porque nós somos muitas vezes duros conosco mesmos, duros com as outras pessoas, mas quando é para conosco, nós queremos favor, nós queremos misericórdia. Como nós trabalhamos os erros? Quando uma pessoa erra, ela como pessoa é um erro? Não, simplesmente houve um erro, uma falha. Aonde estão os melhores momentos de aprendizagem? Quando erramos. Por isso a gente diz assim,
Erre bastante, mas nunca nas mesmas coisas. Aprenda com o erro, né? E tome novas posturas e se posicione. Quando, pensando sobre isso, na minha caminhada matinal de hoje, me veio a lembrança como Jesus tratou uma situação em que ele foi confrontado pelas pessoas que viviam, e nós também vivemos numa cultura de buscar culpados. Uma cultura de olhar para o erro uns dos outros e de exaltar os erros. É só pensar quão fácil uma pessoa fala da outra pessoa quando encontra um erro. Já tenho dito, né? Quando uma pessoa fala demais dos erros dos outros, na verdade está deflagrando seus próprios, ou querendo esconder a si mesmo nos erros dos outros. Como nós trabalhamos numa cultura que constantemente trabalha a condenação, só por exemplo na reação, quando existe uma sequência de dificuldades em nossa vida, ou na vida das pessoas, né? Muitas vezes a pessoa diz, eu não sei o que eu fiz para merecer isso. É por causa dessa cultura de condenação, de buscar a culpa. E eu lhe pergunto, o que acontece com um casal que só fica olhando para as limitações, para as falhas uns dos outros? O que acontece com uma igreja onde nós olhamos uns para os outros e só procuramos os erros, as falhas? Essa semana ouvi alguém dizer assim, o culto da Shalom é muito previsível. A gente sabe a sequência, sim, ele é previsível. Assim como falar de Deus é previsível. Assim como a música é previsível, se começa num tom, se começa lá em dó, você tem que seguir a música em dó. Mas apesar dela ser tão previsível, vocês viram hoje, né, a alegria de ver o Charles fazendo solo na guitarra, né? Eu gosto muito. Né? A arte vem quando você domina o previsível. Quando nós não entendemos o previsível, nós começamos a querer criticar e achar problemas e dificuldades. E sempre vai haver. Há uns tempos atrás eu dizia assim na igreja, né? Prepare-se para se decepcionar comigo. Eu não sou perfeito e nem tento ser. Um tempo tentei agradar todo mundo e, puxa, só me lasquei. Eu preciso aceitar você como você é. E nos teus erros cobrir a sua vida em oração. E eu preciso a mesma coisa. Graças a Deus que Deus não precisa, né? Ele é perfeito. Ele precisa apenas do nosso reconhecimento, do nosso louvor, da nossa gratidão por tudo que Ele faz e como Ele age em nossas vidas. Então, a cultura que havia em torno de Jesus e a cultura religiosa em si, ela tem muito essa marca, esse jeito de buscar culpas, de buscar condenação. E a história é muito conhecida lá em João 8, se você por gentileza abrir a sua Bíblia, em João capítulo 8, os primeiros 12 versículos, gostaria de ler com você. 8, 1. Diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Aqui você vê o ministério de ensino de Jesus. E os escribas, que eram especialistas, né, no ensino, e fariseus, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. É engraçado, como a gente sempre diz, não trouxeram homem, só mulher, né? E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, imagine a vergonha. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se,
escrevia na terra com o dedo. Eu imagino aqui que ele foi adorar a Deus. Disse: obrigado, Deus, que o Senhor me ajuda, me encurralaram aqui, e agora? Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Interessante aqui você vê o ministério profético de Jesus. Ele ouviu de Deus e deu a palavra. Versículo 8. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? O decreto que havia sobre pessoas adúlteras, pessoas que pecavam, o salário do pecado é o quê? É a morte. É a paga que acontece. No relacionamento, quando nós caminhamos debaixo de olhar para as falhas uns dos outros e ressaltar e exaltar as falhas, o que acontece? É a morte que entra. E se um casal, por exemplo, caminha assim, olhando só para os defeitos uns dos outros, eles vão morrendo devagarzinho. E aí chega-se a loucura de dizer: o amor acabou. Alguns daí dizem assim, na caminhada vão se separando, e aí o outro vem reclamar com o pastor: pastor, a mulher é isso, a mulher é aquilo, só fala isso. Aí ele pergunta, né, você já conhece essa do pastor lá? Aí depois o pastor pergunta: mas como é que ela era no início? Não, ela era assim, só coisa boa. Disse: rapaz, você estragou a mulher então. Agora vai consertar o que estragou. Quando nós vivemos num decreto de condenação, e é interessante que quando nós lemos Isaías, até só um parênteses aqui, até quarta-feira nós terminamos Isaías, 66 capítulos, 2 meses em Isaías, né? E na quinta-feira vamos entrar em Jeremias. E se você perdeu um pouquinho o ritmo de estar lendo junto um capítulo por dia, por gentileza, comece hoje já a ler o final de Isaías, e aí você entra conosco em Jeremias. Jeremias é um pouquinho, ele é o profeta chorão, né? Então vamos escutar como é que ele trabalhava e como é que ele era ministrado por Deus e como é que ele ministrava. Mas em Isaías 53, que nós lemos lá, ele diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cada um se desviava pelo caminho. Tem um livro na Bíblia que ele fala muito disso, quando ele diz assim: e cada um fazia o que queria. E aí entrava uma desorganização geral na nação de Israel, e eles eram cativos, e aí eles clamavam a Deus, e aí vinha alguém para resgatar eles de novo. E a Bíblia diz: todos nós, cada um seguia o seu próprio caminho. E isso mostra o cerne do pecado, que é a rebelião. Aí eu posso dizer: mas eu não matei, eu não roubei, eu sempre fui uma gente boa, mas eu segui o meu próprio caminho. Cada um seguiu o seu próprio caminho, e isso é rebelião contra Deus. Quando nós não paramos para ouvir a Deus, é sinal de rebelião, e quando há rebelião, há condenação, há separação
Não é como nós lemos em Isaías 59, o vosso pecado faz separação entre mim e vós, e eu estou pronto para ter um relacionamento, mas toda vez que o pecado está presente, vem a condenação e a separação entre pessoas. E nós não podemos, ninguém de nós pode dizer, eu me salvei, eu estou justo, a não ser em Cristo Jesus que nós estamos justos. O que acontece quando nós vivemos debaixo de um decreto de condenação de culpa? Quando nós não entendemos o perdão de Deus na nossa vida, nós entramos em guerra, em discussões, nós temos desarmonia no lar, nós temos amargura no coração, não temos ânimo para a vida, nós temos divisão, cada um vai para o seu lado, nós ficamos culpando os outros, as doenças estão presentes, a acusação acontece, como aqui nesse caso, eles buscaram alguém para pegar a Jesus e achar uma culpa nele para poder matá-lo. Eles estavam caçando falhas na vida de Jesus e armaram uma falha. Eles tinham uma ira com relação a essa mulher, deixando ela ali diante de todos, onde há um sentimento de culpa, onde há um processo de falta de entendimento, de perdão. O que acontece? Há um sentimento de competição no casal, há um sentimento de competição na igreja, quem é mais espiritual, quem ora mais, quem jejua mais, há um sentimento de parece que o outro não é parceiro, mas é alguém com quem eu estou concorrendo. E temos ainda a sede de cancelar os outros, de falar e desfazer da vida do outro. É ruim, né? Um ambiente assim é muito azedo. O azedume, a amargura no coração, a palavra amargura, ela tem a mesma raiz da palavra acidez. Quando existe sentimento de culpa na nossa vida, nós somos azedos, não temos alegria, somos azedos com as outras pessoas, com tudo ao nosso redor, porque não entendemos o perdão de Deus na nossa vida. Agora, quando nós temos o decreto da cruz sobre nós, Romanos 8:1, o que diz? Em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre a sua e minha vida. Isso, dá um aleluia aí. A primeira lição que um novo convertido precisa aprender, e a primeira lição que os nossos filhos na fé precisam aprender, é essa: filhinhos, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Não há nada que te separe mais do amor do seu Pai Celeste. Você é bem-vindo, você é acolhido. O amor de Deus envolve a sua vida. Você pode dizer assim: eu sou perdoado. Eu sou incondicionalmente perdoado. Precioso, né? E Jesus pergunta para essa mulher: ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Porque Jesus, ele recebeu essa palavra profética: o primeiro que não tem pecado, o primeiro que está sem culpa, que lance a pedra. E provavelmente o mais velho, que estava com a pedra na mão, que seria o primeiro a jogar, deixou cair. E os outros ficaram e saíram dali. O único que podia jogar a pedra, quem era? Era Jesus. E ele diz: eu também não te condeno. Ninguém de nós merece o perdão. E nós ficamos às vezes caçando assim: será que a pessoa merece o meu perdão? Com Deus nós queremos a graça, mas com o nosso próximo nós queremos a lei. E não funciona assim. Assim como eu trato o meu próximo, Deus vai tratar comigo. Então o teu padrão aqui no trato com o teu próximo é a lei, se ele falhar está condenado. Quando se trata sobre perdão, diz: então eu vou tratar do mesmo jeito com você. E aí às vezes Deus trata conosco para um processo de aprendizagem, e aí é ruim, é difícil daí.
Melhor é receber o perdão e estender o perdão, não é verdade? E aí vem o resultado do perdão. Quando nós vivemos do perdão de Deus, e quando nós estendemos o perdão de Deus ao nosso próximo, o que acontece? Acontece o shalom, a vida harmônica, acontece o bem-estar. Onde há perdão, a paz; onde há perdão, a restauração de relacionamentos, a harmonia, a comunhão, a saúde, a unidade. Onde há perdão, sempre há um novo começo. Onde há um perdão, não há ruptura. Onde há um perdão, sempre há uma construção nova que acontece. Não é melhor, essa foto não é melhor? O Adilson concordou. Alguém mais concorda? Amém. Amém? O perdão, viver do perdão e perdoar pessoas sempre é melhor. Exige mais. Receber o perdão exige. E estender o perdão exige de nós um esforço. E quando nós falamos, por exemplo, de um culto espontâneo ou não espontâneo, a espontaneidade está em quem participa. E às vezes eu escuto assim as pessoas dizem, corra. E a pessoa diz, não, o que os outros vão dizer? Vai lá na frente e se ajoelha. Não, mas ninguém está indo lá. Levante as mãos e adore. Mas, e aí eu vou me expor? Bata palmas. Mas a espontaneidade está em todos nós. Nós precisamos da estrutura da música, do ritmo, do acompanhamento, da ordem de cada coisa, mas você pode dizer nesse momento um forte amém. E ser espontâneo. E pode gritar daí, é isso mesmo, pastor, vamos perdoar. Quando nós vivemos no perdão, acontece tudo de bom. Quando nós vivemos na amargura, na falta, tudo de ruim acontece ali. Agora, como eu me posiciono? E aí eu queria ir concluindo contigo e te lançar para um desafio novo, de receber plenamente o perdão de Deus, e no seu coração tomar uma postura, eu vou viver do perdão, e eu vou viver perdoando. Existem algumas coisas básicas, né? Por exemplo, Isaías, que nós lemos esses dias, Isaías tem alguns capítulos que são mais difíceis de compreender, por causa que a gente não conhece bem o contexto, né? Mas, por exemplo, Isaías 43, versículo 25 diz assim, Deus falando, né? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Uau! Parece que Deus teve amnésia, Ele tem uma capacidade de desligar de certas coisas. E Ele não fica caçando o teu pecado para te tempo todo lembrar que você falhou lá em algum momento da sua caminhada. Ele não fica caçando. Ele diz, eu mesmo, ele diz aqui, eu mesmo sou o que apago as transgressões por amor de mim. Qual é a borracha que ele usou? O sangue do Cordeiro. Por isso que não há mais condenação para você diante de Cristo Jesus. Você pode viver seguro que o seu Pai, Ele te perdoou e perdoou plenamente. Então, alguns passos para o perdão. Primeira coisa, reconheça. Eu preciso reconhecer todo dia que eu preciso do perdão de Deus na minha vida. E que os meus irmãos, as pessoas à minha volta, minha esposa, meus filhos, meus netos, meu genro, os membros da igreja, todos precisam de perdão. E eu não posso reter. Eu fico às vezes pensando assim comigo, se Deus me perdoa, e eu não perdoo os outros, é malandragem, é maldade do meu coração. Eu recebo tudo de bom, aí quando eu vou para dar adiante, não, mas daí é muita maldade do coração, não perdoar. Sabendo do perdão, eu só vou conseguir perdoar também
quando eu reconheço que eu preciso receber o perdão e eu também preciso perdoar. Uma segunda coisa, para que eu consiga perdoar, eu preciso me submeter a Deus como meu rei. Eu preciso me submeter ao senhorio de Jesus, dizer: Senhor, o Senhor é Senhor sobre essa situação. E eu estou com muita dificuldade com tal pessoa, ou dificuldade comigo mesmo, até de perdoar a mim mesmo num ponto na minha vida. Mas o Senhor é Senhor sobre a minha vida. Então, eu recebo e eu concedo perdão, porque esta é a sua mente, este é o seu caminho. E os caminhos de Deus, que são superiores e melhores do que os nossos, esses que nós estamos perseguindo e queremos seguir. Aí vem a terceira: quando eu entendi que eu preciso e que eu me submeto à vontade do meu rei e estendo isso adiante, quando eu percebo isso, eu tomo então uma decisão: eu vou ser uma pessoa que perdoa. Você pode fazer essa decisão assim, independente agora de quem perdoar, mas de se posicionar assim: eu vou ser uma pessoa que vivo do perdão e que perdoa. Amém? Eu sou uma pessoa que vivo do perdão de Deus, e eu decido viver desse perdão e decido perdoar o meu próximo. E aí eu preciso falar isso. Tomei a decisão no meu coração, aí eu preciso afirmar a minha decisão com a minha boca, porque com o coração se crê. Na verdade, com o coração eu creio, mas com a boca eu confesso a respeito da salvação. Se na área de sentimentos de culpa, de amarguras, assim por diante, eu não libero o perdão, eu não encontrei a salvação. Mesmo que eu decidi lá no meu coração, eu preciso dizer: eu vivo do perdão e eu estendo o perdão. Você pode falar isso? Amém? Quando falamos isso, nós abrimos a porta para a salvação, para o mover de Deus na nossa vida. Aí, um ponto importante é: não volte atrás dessa decisão, porque dá para voltar atrás. Não volte atrás, dê sempre um passo à frente, vivendo do perdão e estendendo o perdão. E aí, quando você declarou o perdão, para a pessoa que segue esses passos, puxa, essa pessoa falhou assim, e eu também falhei, Deus me perdoa, eu perdoo ela. Eu submeto, o que o meu pai diz? Perdoa ela, então eu submeto a minha vontade a Ele. Aí eu tomo a decisão: eu vou perdoar essa pessoa. Aí você afirma, você declara com os teus lábios: eu vou perdoar essa pessoa. Aí começo a viver, enfrentar umas situações parecidas e que a pessoa não muda. Perdoar, aliás, não é dar crédito para a pessoa. Perdoar é apagar aquela situação para você. Dar crédito ainda, a confiança ela se constrói depois. Às vezes, quando existe uma falha, as pessoas já querem 100% de confiança. Não, a confiança se constrói de novo. Não é o crédito, o perdão não é o crédito, o perdão é zerar a conta. Agora, se dá crédito, vou depositar mais 1 milhão no relacionamento, aí eu vou construir esse processo. A confiança, só um parênteses. E sexto, que é um ponto importante, e aqui exige um esforço nosso, que tem a ver com arrependimento, tem a ver com a metanoia, com a mudança da mente. Substitua os pensamentos e sentimentos ruins que vêm à sua mente quando existe culpa, existe condenação, existe falha, por pensamentos que vêm do reino de Deus. Nós cantamos: estou trocando a tristeza. Eu começo a trocar os tipos de pensamentos que eu tenho, e eu também, pelos pensamentos, vou trocar os sentimentos. Então, eu quero mudar os sentimentos e eu preciso trabalhar agora os meus pensamentos. Deus ama aquela pessoa e Deus a perdoou também como eu fui perdoado, e ela depende da obra da cruz como eu também dependo. Então eu perdoo ela, eu solto ela, não fico mais preso a tal pessoa. Ela está perdoada. E quando me vem a memória, eu preciso ter uma nova postura. Qual é a nova postura? É perdoar. Senhor, abençoa ela, fortaleça ela, guarde ela. Eu faço declarações de bênção sobre aquela pessoa, mas ela não merece, eu também não. Mas Deus sempre Deus me pôs num lugar de bênção e fala sempre comigo:
Hoje de manhã ele estava dizendo assim comigo: caminho seguro. Não, caminho seguro, passos firmes. Beleza? Aí fui dar minha caminhada, passos firmes. O perdão de Deus nos leva a esta experiência de vida que nós lemos aqui em Apocalipse 22. Contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. E aqui existe até um segredo, né? Deus vai imprimir, tem um nome que ele tem para com a sua vida, né? E o seu nome está na fronte, né? Como é que diz aqui? Nas suas frontes, quer dizer, na minha fronte, né, está o nome dele. Você tem a marca do nome do Senhor na sua vida. Amém? E também fala do nome de uma pedra branca, né? Nessa pedra branca está um novo nome que você tem lá nos céus, no reino. Quer dizer, uma nova identidade. Aquilo que você era, debaixo de culpa e condenação, não existe mais. Hoje, debaixo do perdão, do favor de Deus, quando o Senhor olha para você, você percebe plenamente o favor dele e ele te dá uma nova identidade. Pessoa profundamente amada, completamente perdoada, sem condenação sobre a vida. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Provavelmente você se lembrou de alguém, ou de uma situação, consigo mesmo, ou talvez tenha sentimentos, pensamentos de condenação, de culpa na sua vida, e hoje é dia de soltar isso. E depois de soltar, nós queremos ungir a sua vida e abençoar a sua vida. Então, eu peço por gentileza, você comece com gratidão, diz: Senhor, obrigado que o Senhor tem me perdoado. E agradeça a Ele pelo perdão pleno, que não há condenação mais sobre a sua vida em Cristo Jesus. Você é uma pessoa amada, benquista. Deus olha para você e tem prazer na sua vida. Abra o seu coração para Ele nessa hora e diga assim: muito obrigado, Pai, que eu sou perdoado, sou perdoada. Nada e ninguém pode me separar do seu amor. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Agradeça a Ele. E num processo de exercício espiritual, quero te convidar a você perdoar a si mesmo, quando você percebe das tuas próprias falhas. Diga: Senhor, eu perdoo a mim mesmo, as minhas faltas, eu entrego aos teus pés. E aí agora, por gentileza, estenda o seu perdão a pessoas, fale o nome delas, assim que você possa balbuciar sem a outra pessoa escutar, mas diga assim: eu perdoo. Sim, Jesus. Nós perdoamos quem fica falando mal de nós. Ah, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abra o seu coração nessa hora e diga assim: eu me submeto à vontade do meu Pai, que é de perdoar pessoas. Eu decido viver do perdão de Deus e ser um perdoador. Firma o seu coração nessa manhã dizendo assim: eu não vou voltar atrás dessa decisão, eu vou ser uma pessoa que vive do perdão e vive perdoando pessoas. Declare a alegria do Senhor sobre a vida das pessoas e perdoe elas, dizendo: eu perdoo as pessoas, eu perdoo. E diga assim: eu abençoo elas agora. Comece a substituir pensamentos de ira, de chateação, é uma simples declaração de bênção.
Pai Celeste, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe da nossa fraqueza, como é difícil esse assunto de perdão para nós quando nós somos profundamente machucados. E nós entregamos diante do Senhor, ó Deus, nós entregamos diante do Senhor, ó Deus, as pessoas e as abençoamos, ó Deus. E declaramos o favor do Senhor sobre elas, que elas tenham um encontro especial com o Senhor e sejam tocadas, abençoadas. Tira de nós o sentimento de falta, de desejar que elas não sejam abençoadas, que elas se deem mal. Senhor, nós abençoamos o nosso próximo, pois o Senhor nos tem abençoado. Obrigado, Senhor Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, toda ligadura espiritual eu quebro, eu rejeito e anulo todo espírito maligno que esteve atuando com amargura, todo espírito de falta de perdão, todo espírito de culpa, todo espírito que fica roubando, sugando nossas energias, nós cortamos agora, anulamos e desfazemos na autoridade do nome de Jesus. Senhor Pai, bendito seja o Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Celebramos, ó Deus, o Teu amor, o Teu perdão, o Teu cuidado sobre nós. Muito obrigado, Pai. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe a satisfação do nosso coração de podermos andar nos Teus caminhos e Te lhe servir em nome de Jesus. Amém? Peço que os pastores venham à frente. Continue agradecendo a Deus pelo perdão.